E aí pessoal, vamos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos tratar o tema empuxo. Então, por que estudar mecânica dos fluidos? Essa é a primeira pergunta. Primeiro, o fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento tangencial, não importa quão pequena ela seja. Então, essa força aqui de cisalhamento pode ser aqui no sólido, no fluido, no líquido. Tem uma força de tensão entre ao trabalho, né? Onde é uma força de tensão aqui também. Quais são os sistemas de unidades desse estudo, né? Então, nesse estudo, nesse fenômeno físico, nós lidamos com uma variedade de grandeza, como o número de morangos numa caixa, por exemplo, o volume de uma água no reservatório, a massa de um corpo sólido, entre outros. O sistema de unidades são as grandezas que contam a dimensão, né? E elas, porém, podem fazer a comparação, elas podem ter um padrão de comparação entre esse sistema de unidades. O termo dimensão é utilizado em referência a qualquer grandeza mensurável, como comprimento, tempo, temperatura, etc. As grandezas mensuráveis, em geral, são divididas em dois grupos. Mensurar, né? São grandezas fundamentais, são aquelas que estabelecem uma escala arbitrária de medida. Temos as grandezas derivadas, que são aquelas para as quais as dimensões são expressas em torno das grandezas fundamentais. Aqui nós temos como unidade de medida a massa, pela letra M, comprimento L, o tempo T, e a temperatura a gente usa aqui o θ, uma letra grega. Tá? No sistema internacional de medida, massa em quilograma, comprimento metro, são medidas que nós já vimos aqui nos nossos estudos, tá? Área metro quadrado, volume metro cúbico e assim por diante. O princípio de Pascal. O princípio de Pascal ele representa uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos, do que tange os problemas que envolvem a transmissão e ampliação de forças através da pressão aplicada a um fluido. Seu enunciado, por exemplo, ele diz: quando um ponto de líquido ou equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem essa mesma variação. Pascal, que era um físico, matemático francês, ele descobriu que se aplicar uma pressão em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio, essa pressão ela se transmite aos demais pontos líquidos, bem como as paredes do recipiente também sofrem essa pressão. Então essa propriedade é expressa pela lei de Pascal, e é utilizada em diversos dispositivos, tanto para ampliar as forças como para transmiti-las de um ponto para outro. Um exemplo disso é a prensa hidráulica e os freios hidráulicos dos automóveis. Hoje em dia, né, os automóveis têm muitos freios hidráulicos, né? Os elevadores também para veículos automotores, utilizados em postos de serviço e oficinas. Eles baseiam também nesse princípio da prensa hidráulica, tá? Ela é constituída por dois cilindros, de seções diferentes. Em cada um desliza um pistão. Um tubo que comunica ambos os cilindros desde a base. A gente tem um exemplo desse pistão e alguns outros momentos que a gente vê até dentro em alguns automóveis, tá? Essa prensa hidráulica ela permite equilibrar uma força muito grande a partir da aplicação de uma força pequena. Isso é possível porque a pressão sobre as duas superfícies são iguais. Então a pressão é igual à força dividido pela área. Assim, a grande resistência, né, que age nessa superfície, ela é equilibrada por uma força motora menor aplicada numa superfície menor. Aqui a gente pode dizer. Então, agora a gente pode olhar aqui o teorema de Arquimedes. O teorema de Arquimedes, na verdade, é aquele famoso, né? Arquimedes, ele teve, né, como se já diz, né, queria mensurar o volume da coroa do rei.
E ao ele fazer isso, como ele tinha que fazer isso sem derreter essa coroa, né, sem danificar, ele utilizou, tinha que mergulhar essa coroa numa água, em água, né? E como se diz por aí, né, acredita-se que ao ele descobrir como mensurar esse volume, ele disse a grande frase, a palavra Eureka, Eureka, e saiu eufórico naquela expressão de descobrir. A gente usa muito isso quando a gente descobre alguma coisa, a gente acaba dizendo Eureka, né? Para mostrar que a gente descobriu algo. Bom, então quando se mergulha um corpo em um líquido, seu peso ele diminui, chegando às vezes a parecer totalmente anulado quando o corpo flutua. Esse fato se deve à existência de uma força vertical de baixo para cima, exercida no corpo pelo líquido, a qual recebe o nome de empuxo, tá certo? Então, empuxo é isso aí. Então, o empuxo ele se deve à diferença das pressões exercidas pelo fluido nas superfícies inferior e superior do corpo, sendo que as forças aplicadas pelo fluido na parte inferior maiores que as exercidas na parte superior, então a resultante dessas forças fornece uma força vertical de baixo para cima, que é o empuxo. A gente observa muito isso no iceberg, né? Quando a gente fala a ponta do iceberg. Então, boa parte fica submersa e uma pequena parcela fica exposta. Isso é sim a força do empuxo, tá? Então, a teoria para a obtenção da força do empuxo, ela está diretamente relacionada ao princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo imerso, total ou parcialmente, num fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical com sentido ascendente aplicada pelo fluido. Essa força é denominada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Aqui a gente tem uma formulação matemática do empuxo por princípio de Arquimedes, tá? E igual a ml vezes g, tá? A gente entra aqui, tem a questão da gravidade, tem a questão da massa, mas a gente não vai utilizar esses exercícios, essa aplicação da fórmula, tá? Por enquanto não. Então, na equação apresentada, E representa o empuxo, ml a massa do líquido deslocado. Essa mesma equação pode ser reescrita utilizando considerações de massa específica. Aqui a gente pode ter, no caso, outras formulações aqui para você, tá? Mas a gente fica principalmente com essa, E igual a ml vezes G, tá certo? Então, e nessa nova equação aqui, PL representa a massa específica do líquido, VL o volume do líquido. Pela análise realizada, é possível perceber que o empuxo será tanto menor quanto maior quanto for o volume do líquido deslocado e quanto maior for a densidade desse líquido. Tá? A gente não vai utilizar isso por enquanto. O principal mesmo aqui, como são exercícios que a gente vai trabalhar com a questão mais teórica, tá? O importante é a gente saber aqui, principalmente, o princípio de Arquimedes aqui, para a gente trabalhar a questão dos exercícios que estão lá no volume 2 do caderno do aluno, para vocês olharem lá e resolverem essas atividades, tá bom, pessoal? Então, fique por aí. É só isso mesmo por hoje. Então, até a próxima.